Hoje nós vamos falar um pouco sobre fé. E eu vou começar lendo o Salmo 31, versículo 15. E diz assim: Os meus tempos estão nas tuas mãos, ó Deus. Livra-me das mãos dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Tempo é vida. O tempo que você está aqui, você está dando um pouquinho da sua vida para que Deus a transforme. Perceba que Deus diz que o nosso tempo, os nossos anos, o nosso futuro está nas mãos dele, daquele que é capaz de fazer algo em nosso favor. Davi fez uma afirmação de fé nesse salmo. Ele diz: Deus, os meus tempos, os meus anos estão nas tuas mãos. Então ele continua e conclui: livra-me, Senhor, das mãos dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Em Hebreus 11:1, nós vimos que a fé opera no agora. A fé é a certeza das coisas que se não veem. Ela opera no hoje, no agora. E a Bíblia diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, daquilo que temos a certeza de que vamos receber de Deus. Ela é a prova ou a essência das coisas que nós ainda não temos. O começo do versículo de Hebreus 11:1 diz assim: a fé. A fé é presente nos Salmos. E vemos que o Senhor é o Senhor dos nossos anos, é o Senhor do nosso tempo. O nosso futuro parece um paradoxo com o agora, com o tempo vivido hoje. Mas nós temos que crer que em algum lugar, em alguma coisa, Deus está operando hoje. Nós estamos esperando nele porque nós podemos confiar nele. Deus é o Deus do nosso futuro, mas ele começa a operar o nosso futuro agora. Deus não chega atrasado e Deus não chega cedo. Ele chega no tempo dele. E a palavra de Deus diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. A fé opera no dia de hoje. Por mais que eu e você não vejamos, não enxerguemos aquilo que nós esperamos, e por mais que nós não tenhamos fé muitas vezes, a fé diz que eu e você somos hoje. Vamos dar um exemplo relacionado ao pai da fé, que é Abraão. Quando ele nasceu, o pai de Abraão queria que ele fosse um homem próspero. Mas o pai celestial de Abraão tinha um outro nome para ele. E mudou o nome dele de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Isso sem ele ter um único filho. Olhem como Deus faz. Deus mudou o nome daquele homem de Abrão para Abraão, sem que ele tivesse um único filho, e disse para ele que ele seria pai de muitas nações e que a posteridade dele não poderia ser contada. Mas Deus não estava mentindo. E a mulher desse homem era estéril. Além dele não ter um único filho, a mulher dele era velha e era estéril. Deus não estava enganando Abraão. Deus não vê a minha e a sua vida como nós vemos. E muitos dizem que Deus vê o nosso interior, mas Deus vê muito mais. Ele vê o potencial que existe em nós e que ainda não foi desenvolvido, mas que Ele vai desenvolver. Ele vai fazer com que você chegue aonde você tem que chegar. E Deus disse, então, outro exemplo é Samuel. Ele disse a Samuel, ele disse a Samuel, eu não vejo a aparência. Quando Samuel foi ungir o rei, Deus disse para ele, Samuel, e Samuel foi direto no mais bonito, no mais alto, no guerreiro. E Deus disse para ele, eu não vejo o interior, eu não vejo a aparência do homem, eu vejo o interior. Deus não vê a sua vida como você vê. Deus não vê a minha vida como eu vejo. Deus vê o seu interior. Deus vê o potencial que Ele colocou dentro de mim e de você e que você ainda nem sabe que tem. Mas Deus vai desenvolver esse potencial para que você chegue aonde Ele quer que você chegue. Deus vê algo que Ele já colocou dentro de você e que eu e você ainda não percebemos, não começamos a usar, não começamos a potencializar tudo que Deus colocou dentro de nós.
Em Romanos 4,17 está escrito que Deus constituiu Abraão por pai de muitas nações. Na Nova Versão Internacional diz que Deus chama à existência as coisas que não existem como se elas já existissem, porque Deus é Deus e a fé é isso. A fé é você ter certeza daquilo que você ainda não está vivendo. Deus fala e o nada se transforma. Deus fala e aparecem as coisas. Lembram do vale de ossos sequíssimos? Ali não havia nada, só morte. E Deus transformou aquele vale num exército poderoso. Deus vai fazer na sua vida. Tenha fé, acredite, não desista no meio do caminho. Deus fala com o nada e traz o nada à existência. E Abraão então começou a falar com Deus. Abraão começou a crer naquilo que Deus queria para a sua vida. Não havia esperança para Abraão. Como ele poderia ser pai com uma mulher velha e estéril? Então ele começou a crer contra a esperança. A fé, irmãos, é crer contra aquilo que você vê. Contra a circunstância. A circunstância diz que você está sem dinheiro, que você foi demitido, que você não tem condições para passar naquela prova, que você não tem condições para ter um filho, que você já está velho para casar, que você está novo demais para fazer aquilo ou aquilo outro, que você não tem inteligência suficiente, mas Deus é aquele que enxerga a capacidade que Ele colocou em você e que você ainda não enxergou. Muitas vezes porque o inimigo sopra no teu ouvido que você não pode, que você não vai chegar, que você não vai conseguir, mas Deus é aquele que enxerga você como Ele te criou. Ele enxerga você como uma pessoa vitoriosa. Ele quer colocar em mim e você, quer dar a mim e a você uma vida abundante. Deus é o Deus da vida abundante. Amém. No versículo 19 diz que ele não atentou para o seu próprio corpo já enfraquecido. Um homem que não com 99 anos, porque um ano depois ele teria um filho aos 100 anos. Ele não reconheceu, não atentou, não prestou atenção para o fato do seu corpo não ter mais vitalidade. Ele já era muito velho. E se você e eu ficarmos olhando para os nossos problemas, a nossa fé vai ficar enfraquecida. Se eu e você ficarmos olhando pelas dificuldades no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida de estudos, na sua família, a sua fé vai ficar enfraquecida. Mas faça como Abraão, olhe para frente. Deus quer que a gente caminhe e olhe para frente. Em momento algum, Deus disse ao povo dele, olhe para trás, volte para trás, recue um pouquinho. Não, a ordem de Deus para as nossas vidas é, vá para frente. É lá na frente que está o seu futuro, é lá na frente que está a tua provisão, é lá na frente que está a tua bênção, é lá na frente que eu tenho transformação para a sua vida. A fé de muitos cristãos enfraquece, porque as pessoas prestam mais atenção ao problema do que aquilo que Deus diz para elas. Abraão não se enfraqueceu, porque ele estava olhando para aquilo que Deus prometeu para ele. Amém. Olhe para as promessas de Deus para a sua vida. Deus não mente. Não fique olhando para o seu problema o tempo todo. Abraão foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus. Amém. Abraão foi fortalecido porque ele fez alguma coisa. Na verdade, quando você fala muito sobre o seu problema, quando você se lamenta muito por aquilo que você não tem, você está glorificando o seu problema. Você não está confiando no Senhor. Abraão ficou dando glória a Deus porque ele confiou no Senhor. Deus é o Senhor do meu e do seu tempo. Ele é o Senhor dos nossos anos. Ele é o Deus do nosso futuro. Mas a nossa fé trabalha no agora. Muitas vezes eu e você não vemos e não enxergamos aquilo que Deus tem para o futuro. Mas Deus é um Deus que age hoje para que amanhã, no futuro, nós tenhamos aquilo que Ele prometeu. O que fazer? O que nós podemos fazer então? Junte os seus sonhos. Grampeie os seus sonhos, colhe os seus sonhos aos sonhos que Deus tem para você. Colhe as promessas que Deus tem na palavra dele. Deixe os dois bem juntinhos. Então você vai ver que o tempo vai mostrar que a palavra de Deus é verdade.
O que pode impedir de você receber de Deus é você desistir antes do tempo. Confiar sempre vai requerer de nós não saber como e sempre vai requerer de nós confiar. Irmãos, não saber o que Deus vai fazer faz parte. Não saber quando Deus vai fazer faz parte. Se nós soubéssemos quando Deus vai agir, nós não precisaríamos ter fé. Se nós soubéssemos que daqui a um ano Deus vai fazer isso na nossa vida, nós não precisaríamos ter fé. Nós ficaríamos lá curtindo o que nós quiséssemos. Certo de que daqui a um ano, não, está faltando só 5 dias, estão faltando só 3, mas Deus é um Deus de surpresa, Deus é um Deus que age de súbito, Deus é um Deus que age de repente, Deus é um Deus que age sem que você, de repente, sem que você espere. A confiança diz que não interessa como e nem quando Deus vai fazer. Interessa crer que Ele vai fazer. Ele não vai deixar a sua vida como está. Ele vai transformar a sua vida. E nós sempre perguntamos, Senhor, até quando? Até quando eu vou esperar por isso, Senhor? Senhor, até quando eu vou ter que esperar por Tua misericórdia? Eu já orei muito assim. Mas não ore assim, faz parte. Você não saber quando Deus vai agir. Mas faz parte também você ter certeza de que Deus vai agir. E se você sabe que Deus vai agir, você não vai esmorecer. A confiança vai sempre pedir e requerer que você não saiba como e quando Deus vai agir. Porque Deus não vai agir do meu jeito, na minha hora, porque a palavra dele diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E eu e você não somos senhores do tempo. O Senhor do tempo é Deus. Quando eu e você aprendemos a confiar em Deus, nós vamos sempre lembrar que Deus é Deus de surpresa. Eu parei de orar assim quando Deus me revelou que Ele é um Deus que age de repente, de súbito, inesperadamente. Nós cantamos muitas vezes na igreja e dizemos que Deus não chega atrasado, mas Ele também não chega cedo. Deus não queima etapas. A confiança sempre requer que saibamos, que não saibamos. Se nós soubermos o que vai acontecer e quando vai acontecer, não precisaríamos confiar em Deus. Você entendeu? Se soubéssemos, não precisaríamos ter fé. Faz parte você não saber quando e como Deus vai agir. Confiança não é herdada, irmãos. Se você tem pai, mãe, irmão, cheio de fé, não se herda a confiança. A confiança se aprende. Deus quer que caminhemos com Ele, porque é só caminhando com Ele é que nós aprendemos a ter fé, a confiar nele, a gemer e chorar. Gemer e chorar não vão fazer com que Deus faça mais rápido. Não vão convencer a Deus de fazer algo por você imediatamente. Confiança é você saber e crer que Ele vai fazer. Deus não está querendo provar que Ele pode fazer algo por mim e por você. Ele quer que você creia e confie que Ele já fez. Deus é o Deus do agora. Ele já escreveu os seus dias, Ele já escreveu a sua vitória. Nós só temos que confiar nisso. Mas, pastora, e os meus problemas? E os problemas pelos quais eu passo na minha vida? Os problemas são oportunidades para gerar experiências, são oportunidades para você e eu crescermos, são oportunidades para darmos testemunho de que Deus é um Deus que nos dá vida abundante, que apesar dos problemas, apesar das dificuldades, nós cremos nele e podemos nos regozijar nele. As experiências podem ser positivas ou negativas. Tudo depende da minha e da sua escolha. Em Atos 7, nós vamos analisar o que se diz de Moisés. Lucas escreveu esse livro de Atos. Ele era um médico que redigia muito bem. E nós temos relatado um episódio que fala sobre o primeiro mártir da igreja, que é Estevão. Ele foi apedrejado. A pessoa que instigou essa morte se chama Saulo. Ele na época chamava-se Saulo. Esse mesmo Saulo depois, transformado por Deus, foi o maior pregador do evangelho de todos os tempos. Deus sabia que aquele homem que estava instigando
igreja, aquele homem se tornaria o maior missionário de todos os tempos. Deus sabia, Saulo não sabia, as pessoas que estavam ali chorando pela morte de Estevão não sabiam, mas Deus sabia que tudo aquilo seria transformado. Enquanto você chora, enquanto você lamenta, Deus está vendo você com a tua vitória na mão lá na frente. Deus está vendo a sua vida transformada por Ele. Amém. A revelação só vem com a meditação na palavra de Deus. E naquela hora Estevão começou a falar das Escrituras. Aquilo veio com revelação. E no verso 20 diz: e nesse tempo nasceu Moisés. Moisés, aqui já está em Hebreus, Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Moisés era poderoso em palavras e em obras. O Egito era a maior potência do mundo. Toda a sofisticação naquele tempo do povo egípcio dominava a medicina. Moisés foi instruído na aritmética, na geometria, física, música, poesia. Ele era um homem capacitado. Ele foi instruído com tudo do bom e do melhor. E durante 40 anos ele foi instruído. De acordo com a história, o livro de Joséfos, Moisés era um general do exército de Faraó. E ele venceu os etíopes quando eles tentaram dominar o Egito. Moisés era autor de muitos feitos. Mas a Bíblia diz: veio-lhe ao coração o Espírito de Deus. O Espírito de Deus falou ao coração de Moisés. Quando Moisés decidiu ir ter com os israelitas, visitar os seus irmãos, o que Moisés decidiu fazer, o que o impulsionou foi o Espírito de Deus. Deus disse para ele que era chegada a hora. Alguém poderia imaginar que uma pessoa criada dentro da casa de Faraó, um homem que teve toda a influência do povo egípcio, criado dentro da casa do Faraó, fosse o libertador daquele povo que eles oprimiam, que eles maltratavam? Quem poderia imaginar? Mas Deus sabia. Quem poderia imaginar que José, que foi vendido como escravo, que foi para o fundo do calabouço, quem poderia imaginar que seria o segundo naquele reino? Que Deus usaria aquele homem como libertador de um povo? Que Deus usaria aquele homem para alimentar todo um povo? Quem poderia imaginar? Deus tem grandes planos para você. Deus tem grandes planos para a sua vida. E hoje você não está enxergando esse plano, mas a sua vida não vai acabar como ela está hoje. Deus tem um futuro para você. Deus disse para ele que era chegada a hora. Moisés aprendeu tudo no Egito, mas ele sabia quem ele era, porque o Espírito de Deus havia falado com ele. Ele sabia que ele era um hebreu. Ele sabia que aquele era o povo dele. Ele sabia que Deus tinha um propósito para a sua vida. Ele sabia que Deus tinha um propósito de Deus se cumpriria na sua vida. Ele era consciente de que Deus estava preparando para uma grande obra. Ele não sabia exatamente tudo, mas ele sabia, porque o Espírito de Deus falava com ele. Moisés sabia que o Senhor dos tempos estava trabalhando na vida dele com um propósito. Aos 40 anos veio-lhe no coração, no versículo 24 diz, que ele viu um egípcio maltratado, um israelita maltratado por um egípcio, e ele matou aquele egípcio. Moisés ficava na corte, e com ele, como ele era poderoso naquela corte. Ele sabia guerrear. E como ele sabia guerrear, e como ele tinha hábito de destruir os seus inimigos, ele destruiu o inimigo daquele israelita. Moisés, no entanto, sabia que Deus tinha um propósito na sua vida. Ele matou um daqueles de seu suposto povo para defender um escravo israelita. E no versículo 25 diz: Moisés pensava que os israelitas compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. E no 26, no dia seguinte, Moisés encontrou 2 israelitas brigando e ele quis levá-los à paz, intermediar uma briga, mas no 27 diz que eles disseram a ele: quem te constituiu por príncipe e juiz sobre nós? Isso prova, irmãos, que o povo não tinha entendido qual era o propósito da vida de Moisés. Moisés era aquele que viveu dentro
da casa de Faraó, ele era o filho da filha de Faraó, mas Deus já via o propósito na vida de Moisés. Deus mandou um libertador para eles, mas eles não quiseram, eles rejeitaram o libertador. E no verso 29 diz que Moisés fugiu para o deserto e esteve como estrangeiro por lá e gerou 2 filhos. A mulher dele era Zípora. E no verso 30 diz que depois de mais de 40 anos apareceu um anjo do Senhor numa chama de fogo. Muita gente pensa que Moisés fugiu do Egito com medo do julgamento e com medo da prisão, mas não é isso que a Bíblia diz. Muita gente pensa que ele fugiu porque tinham descoberto que ele matou um homem, mas o que as pessoas esquecem é que Faraó era como um Deus. E ele era neto do Deus da terra. O Faraó podia matar, e Moisés também, quantos egípcios ou hebreus ele quisesse, e nada aconteceria. O que fez Moisés fugir foi o fato de que ele tinha deixado para trás tudo aquilo que não pertencia a Deus. E ele foi cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Moisés não fugiu com medo, ele fugiu pela fé. Ele foi para o deserto e ficou lá. O tempo do povo ser livre era aquele, quando Moisés tinha 40 anos. Mas o povo não quis o libertador que Deus mandou. E em Atos 7:3, diz que passados mais 40 anos, lá estava Moisés, levando uma vida tranquila com sua mulher e filhos, cuidando do seu rebanho. E Deus tornou a aparecer para Moisés. Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão. E disse, eu sou o Deus dos tempos. Essa é a tradução verdadeira. Eu sou o Deus dos tempos, o Deus das gerações, o Deus dos teus pais. Moisés sabia quem ele era e quem era o Deus que falava com ele. Deus se apresentou a ele, Moisés, e ele ficou todo trêmulo e não conseguia olhar. Será que isso era a postura de quem tem, isso não era a postura de quem tem intimidade com Deus? Ele não conseguia olhar. Ele ficou 40 anos, mas não foi conhecendo a Deus nessa época. Nessa época, ele ainda não havia caminhado com Deus. O que chamou a atenção de Moisés foi, segundo a Bíblia, foi a sarça que ardia e não consumia. E ainda não a intimidade com Deus. E no verso 33 diz, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está lá no Egito. Eu ouvi os seus gemidos e os seus clamores e decidi livrá-los. Prestem atenção, Moisés não estava passando por aflição alguma. Moisés nessa época era um pastor de ovelhas. Moisés nessa época estava com a sua esposa e os seus filhos lá no deserto. Isso significa que Deus está interessado em usar as pessoas, em levantar as pessoas para livrar a mim e a você da escravidão. Deus está interessado em falar com as pessoas a nosso respeito para nos libertar de nós mesmos e de tudo aquilo que nós passamos e que nos aflige. Deus viu a opressão do povo que estava no Egito. Moisés estava na terra de Israel. A aflição era do povo e não de Moisés. Deus está mandando agora ele ir para lá. Os propósitos de Deus para mim e para a sua vida nunca morrem. Aos 40 anos, Moisés estava pronto para obedecer a Deus. Deus poderia tê-lo usado naquela época, mas o povo o rejeitou. Passados mais 40 anos e toda aquela geração envelheceu, sofreu porque rejeitou aquele a quem Deus tinha enviado. Antes de morrer apedrejado, Estevão estava fazendo um paralelo com os dias que ele estava vivendo. Eles rejeitaram o príncipe da paz, Jesus. Até quando eu e você vamos rejeitar o plano de libertação de Deus para as nossas vidas? Até quando nós vamos andar nos nossos próprios caminhos? Até quando nós vamos esperar para entrar por aquela via que Deus quer, que nos levará à vida abundante? Mas Moisés voltou para tirar o povo e libertá-lo, e Jesus também vai voltar. Esse foi um paralelo que foi
foi feito. Jesus também quer nos libertar de nós mesmos. Jesus também quer nos libertar de muitos caminhos que nós construímos para nós mesmos. Ele quer nos colocar num outro caminho que nos conduz à libertação. Num caminho que não olha para o passado, que não olha para as dores de ontem, mas um caminho que olha para frente. Um caminho que confia em Deus, que confia que as circunstâncias não vão determinar o que vai acontecer na minha vida. O que vai determinar é o Deus dos tempos, é o Deus que age agora para que eu tenha um amanhã. Moisés profetizou acerca de Jesus. Moisés estava pronto, ele sabia o que deveria fazer. Moisés estava pronto desde os 40 anos, mas o povo não quis. Muitas pessoas estão esperando as coisas caírem do céu. O tempo de Deus chega em nossas vidas e muitas vezes nós não queremos. Muitas vezes nós deixamos o tempo passar. Quando estamos prontos para viver o que Deus tem para nós, Ele chega e transforma tudo. E Moisés estava pronto. O que nos aperfeiçoa é a prática da vida com Deus e não a idade. O tempo de Deus chega em nossas vidas quando estamos prontos para viver o que Deus tem para nós. Sem medo, sem preconceito. Ah, mas eu estou velho, mas eu tenho medo, mas eu tenho insegurança. A fé não aceita o medo, não aceita a insegurança. A fé, ela segue, olhando para frente, confiando que Deus vai fazer. Não duvide, Deus tem um propósito na sua vida, realizar o seu sonho, o sonho do seu coração, que quem colocou foi Ele. Muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós esquecemos que quando nós oramos, quando nós clamamos a Ele, quando nós seguimos a Ele, Ele coloca um sonho no nosso coração e nós mesmos impedimos Deus de realizá-lo, porque temos medo, porque temos insegurança, porque achamos que não somos capazes. Mas os exemplos que nós acabamos de dar dizem exatamente o contrário. Deus pega um homem cuja mulher era estéril e com a idade de 99 anos, e esse homem vai ter um filho, pai de muitas nações, e a sua descendência não poderia ser contada. É assim que Deus faz. Um ano antes, aquele homem com o corpo amortecido, com 99 anos, uma mulher de 98 anos, estéril, e em um ano Deus muda a vida toda. Para eles já tinha acabado, para eles estavam no fim da linha, no fim da vida. Eu já estou velho para isso, eu estou velho para aquilo. Eu fico imaginando Sara, meu Deus, agora eu amamentar uma criança, agora eu e Abraão, agora com essa idade ainda vou correr atrás de criança, meu pai. Como é que pode uma coisa dessa? Eu já não tenho mais paciência para isso. Mas você não está velho para nada, você não está novo demais para nada, porque quando chega o tempo de Deus, Deus te levanta e faz aquilo que tem que ser feito. O tempo de Deus está esperando eu e você ficarmos prontos para Ele agir, para nós recebermos de Deus. Moisés passou 40 anos no deserto sem guerrear. Ele tinha perdido a prática, porque a guerra dele agora seria completamente diferente. Ele não ficou se lamentando, oh Deus, agora eu não tenho mais, não sou mais o homem que eu era, cheio de força e de vigor. Eu lutava e destruía de 100 em 100, de 1000 em 1000. Eu era um guerreiro poderoso, eu tinha vigor. A guerra dele agora não era física, era uma guerra espiritual. E muitas vezes nós insistimos em algo que não é plano de Deus para as nossas vidas. Então vamos orar, vamos clamar, vamos deixar que Deus coloque um sonho no nosso coração e que a gente acredite. Você e eu não estamos velhos para nada. Você e eu não estamos novos para nada. Quando Moisés chegou de frente para o Mar Vermelho, o povo começou a reclamar. E a Bíblia diz que Moisés reclamou para Deus. No deserto, ele estava aprendendo. Ele esperou. Deserto é tempo de espera. Ele só aprendeu andando com Deus. Deus mandou ele se levantar e marchar. E Deus está dizendo o mesmo para mim e para você. Olhe para frente, não olhe para trás. Quem olha para trás vira estátua de sal. A Bíblia diz que quando você olha para trás, Deus não se agrada quando você retrocede. Não olhe para o seu passado. Deus quer construir algo diferente. Aquilo que você era não é mais. Como aconteceu
Moisés era o filho da filha de Faraó até os 40 anos, mas Deus tem uma história nova para você. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Olhe para frente, não fique se entristecendo pelas coisas que ficaram para trás. Ah, mas eu tive um revés na minha família, eu tive um revés na minha profissão. Ah, mas eu sou fraco, eu tenho a boca pesada. Ah, mas eu não tenho condições, eu não tenho a cabeça boa. Ah, mas eu fui, disseram que eu não ia ser nada. Confie no Senhor. Deus quer mudar essa história. Quando Moisés chegou então em frente ao Mar Vermelho e o povo começou a reclamar, ele disse: marche, caminhe, use o que Deus te deu, haja com fé. O tempo de espera em Deus está relacionado a você e ao seu preparo. É preciso esperar. Muitas vezes reclamamos por causa do tempo de espera, mas é preciso esperar para que a gente aprenda, para que a gente dê valor ao que Deus vai entregar nas nossas mãos. Deus não tem filho mimado. Davi e Samuel são exemplos de pessoas que começaram a se preparar com Deus desde pequenos. Mas nem todos se prepararam desde pequenos. Deus chamou Moisés com 40 anos. Davi matou Saul aos 17 anos. E antes disso ele já tinha matado o leão e o urso defendendo o seu rebanho. Samuel começou a ouvir a voz de Deus desde pequeno na casa de Eli. Quanto mais o tempo passa, sem que você tome uma posição diante de Deus, porque Deus não te obriga a nada, mas você se arrasta pela vida. O tempo de Deus tem a ver com o teu preparo. Quanto tempo você tem dado para Deus a fim de que Ele te prepare? Quanto tempo? Muitas vezes a gente se arrasta pelos problemas por causa das nossas escolhas. E nós culpamos a Deus pelas péssimas escolhas que fazemos. Mas Deus está dizendo para você, mesmo que você tenha feito as piores escolhas da sua vida, lave tudo agora, olhe para Ele: Senhor, eu não quero errar mais, me ajuda a consertar isso, Senhor, e a olhar para frente. A sua vida não vai acabar assim, mergulhado nas péssimas escolhas, mergulhado nos problemas que muitas vezes nós plantamos para nós. O tempo de Deus na minha e na sua vida vai chegar quando nós estivermos preparados para Ele. Isso não tem nada a ver com o tempo que eu e você temos na igreja. Isso tem a ver com o tempo que eu e você dedicamos a Ele. Só você e eu podemos tornar o que Deus tem para nós em realidade. Deus sabe o que Deus tem para mim e para você. Jesus disse: eis que vos dou vida, e vida com abundância. Deus não quer que você viva chorando, se arrastando, se lamentando. Deus não quer que você viva com medo, que você viva intimidado. Deus não quer isso para você. Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Aquele que tem vida e abundância, ele enfrenta a vida de peito aberto. Ele não tem medo, porque ele sabe que Deus vai à frente dele. Nós cantamos uma música que diz isso: Deus vai à frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Mas muitas vezes nós não cremos. Viva com o peito aberto, seja livre, ande com esperança, porque Deus tem vida abundante para você. Deus não tem vida de escravidão, Deus não tem vida de vergonha, Deus não tem vida de humilhação. Deus tem vida abundante. Ande com fé, ande crendo que Deus vai fazer, ande crendo que o Deus que transformou a vida de Moisés, a vida de José, a vida de Saulo, a vida de Pedro e de muitos outros personagens bíblicos, Ele vai transformar a sua vida. Deus transformou a minha vida. Deus quer transformar a minha e a sua vida muito mais. O tempo de Deus vai chegar quando estivermos preparados para Ele. Amém. Verdade, Jesus. Prepare-se para a vida abundante que Deus tem para você. Pare de andar nos teus caminhos. Pare de se debater. Tenha fé. Senhor, eu não sei quando o Senhor vai fazer. Não sei como o Senhor vai fazer. Mas eu creio que o Senhor vai fazer. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Jesus disse que Ele veio para nos dar vida abundante. Não uma vida arrastando correntes. Não uma vida cheia de tristezas do passado, das frustrações do passado. Olhe para frente, olhe para diante.
Deus está pronto para fazer de você aquilo que Ele sempre sonhou, um vencedor. Vamos orar. Pai querido, Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus dos tempos, Tu és o Deus do futuro. Vem hoje, Senhor, agir poderosamente em nossas vidas, Senhor. Vem, Senhor, age poderosamente na vida de cada um daqueles que aqui está. Que cada um de nós possa compreender e discernir o tempo. Senhor, eu te peço que Tu operes, que ninguém saia daqui como entrou, mas que as pessoas saiam daqui crendo, Senhor, que Tu és o Senhor dos tempos, Tu és o Senhor do agora, Tu estás agindo agora, Senhor. Esses problemas, esses obstáculos, eles vão ser superados, Senhor. A Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores, Senhor. Senhor, todos nós queremos conhecer essa vida abundante. Essa vida, Senhor, que fez com que Pedro andasse por cima das águas, Senhor. Essa vida, Senhor, que nos alegra, que nos impulsiona, Senhor. Pai, dá-nos fé para nós enxergarmos algo, Senhor, que só Tu e nós individualmente podemos enxergar. A nossa vitória. Amém. Glorifica o Teu nome em nossas vidas. Amém.